Graça, misericórdia e paz. Feliz ano todo. Deus abençoe. Meus irmãos, quem não veio hoje de manhã, perdeu. Mas perdeu foi muito. Infelizmente nós não transmitimos e não foi gravado, então perdeu, mas perdeu foi muito. Uma excelente aula, pastor Cleiton, introduzindo aí o tema da classe única da IBD geral desse mês de janeiro. Então você que não veio, leia ali Mateus capítulo 24 e capítulo 25, né? Estude para a próxima aula. Chegou até o 13, né, pastor? Não, 14, chegou até o 14. O objetivo era chegar até o versículo 15 do capítulo 24. Então leia, estude. Maravilhoso, foi muito bom. E ficaram, com certeza, muitas interrogações na cabeça dos irmãos, né? Eu queria ter ouvido esse estudo antes de preparar esse sermão, né? Acho que me ajudaria um pouco mais também, né? Mas o nosso tema, eu coloquei aqui, Jesus está voltando, né? Então, não seja enganado, vigie. Vamos tentar olhar nesses versículos do capítulo 13 de Marcos. Lembrando que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, e Marcos cabe inteiramente dentro de Mateus. Marcos tem só 16 capítulos, uma narrativa um pouco mais dinâmica, né? No momento Jesus está num canto, daqui a pouco ele está em outro, então é muito mais dinâmico. E Mateus, bastante extenso, bastante detalhes, né? Tem um outro propósito, mas o mesmo sentido de apresentar a salvação em Cristo Jesus. Irmãos, é muito assim, eu não sei quantos de vocês já perceberam que logo aqui no hall de entrada da igreja, nós temos um mapa cronológico. Quantos já viram esse mapa cronológico? Assim, pelo menos viram, né? Quantos já leram esse mapa cronológico? Não precisa dizer que leu todo, não, né? As letras são muito miúdas. Vamos pedir para deixar umas lupas ali, né, para a gente poder ver, né? Então é muito bacana toda aquela apresentação, porque apresenta um aspecto da cronologia, tanto dos eventos bíblicos, como também, né, o aspecto da história, o registro histórico da humanidade, todos os seus eventos paralelos àqueles que aconteceram na Bíblia. Evidentemente que na criação não tem nada paralelo, né? Mas já no começo, no princípio criou Deus os céus e a terra. E já lá no final, a gente vai ver Apocalipse 22, se eu não me engano, versículo 20, né? Falando aquela voz da igreja que deseja a volta de Jesus, que anseia, Maranata, vem Senhor Jesus. E é nesses dias, nesse período que nós estamos vivendo. Mas quanto tempo vai durar? Não sabemos. E o nosso propósito aqui é despertar você, não para os fatos e eventos apenas, mas para o que nós temos que fazer. Não seja enganado. Não seja enganado. Então, começando ali, no primeiro versículo de Marcos 13, e você pode abrir então o Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, nós faremos uma apresentação um tanto quanto panorâmica. É o nosso propósito. Vamos ver se a gente vai conseguir chegar até o fim, né? Então, o texto lido já pelo irmão Clécio, quando Jesus saía com os discípulos ali do templo, eles olharam. Aquele não é o templo de Salomão, que foi construído no período, né, de Salomão. Não é. Aquele foi totalmente destruído e Herodes construiu um templo muito maior e bastante suntuoso, né? E os discípulos estão admirando essas construções, né? E Jesus nem dá muita trela, né? Muita importância àquilo que esteticamente está enchendo os olhos e às vezes até o coração, né? Ele simplesmente diz, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Isso aí vai ser totalmente destruído, né? Destruído. Está vendo? Essas grandes construções serão completamente destruídas. Não restará pedra sobre pedra.
né? Então, Jesus está alertando aos seus discípulos que num futuro não muito distante, isso iria acontecer, né? Isso iria acontecer. E um dos problemas que nós encontramos é que uma percepção errada daquilo que Jesus disse pode nos dar uma falsa segurança, pode nos dar um sentimento de que talvez não seja no nosso tempo, talvez seja em outro tempo. Porque quando esse fato aconteceu, ali imediatamente, já no anos 70 da era cristã, o contexto é que havia uma revolta judaica. Os judeus se revoltaram, um dos fatores foi a questão da cobrança de impostos, se revoltaram contra Roma, fizeram um levante, mataram vários soldados romanos, conseguiram inclusive conquistar a fortaleza de Massá, né? E Roma respondeu com muita rigidez. Roma respondeu de uma maneira que veio a destruir a cidade, destruir o templo, matar muitos judeus, e muitas pessoas foram levadas também como escravas, foram vendidas como escravos. Para algumas pessoas, o fato de esse evento ter acontecido durante essa revolta, os judeus pensaram, não, agora estamos com tudo. Nós vencemos os romanos, estamos livres desse jugo, vamos voltar aos áureos tempos. Aos áureos tempos. Mas você que conhece a história bíblica, você sabe por que a glória de Deus se foi do templo? Você se recorda dos eventos que sucederam? E quantas vezes Deus enviou profetas e Deus alertou o povo, até que Ezequiel traz a narrativa de que a glória de Deus se foi. A glória de Deus se foi. E não voltou. Se você acha que esse templo de Herodes, desse período que Jesus está narrando, que os discípulos viram, se ele tinha a glória de Deus, não tinha. A glória de Deus se foi. E você vai se recordar também que após o último profeta houve um espaço de 400 anos, um silêncio completo da voz profética, e que eles viveram sem o templo. E foi aí que nasceram as sinagogas como centros de estudos da palavra, reunião de oração dos homens, estudo da palavra. É que surgiram os escribas que estavam escrevendo o texto sagrado com muita presteza. E qual foi o erro de interpretação? Foi eles acharem que eles estavam vencendo e que não ia acontecer mais nada. Mas aqueles que acreditaram no que Jesus havia dito, fugiram de Jerusalém. Eles sabiam que estava por vir. Tudo que Jesus disse se cumpriu. Toda a verdade que Jesus anunciou se cumpriu. Então Jesus está dizendo aqui de coisas, irmãos, que como foi refletido hoje pela manhã, coisas que aconteceram ali no começo daquele século, no princípio daquele século, e de coisas que iriam acontecer até o fim. Então a gente destaca alguns momentos desse texto do capítulo 13. Quando ele vai falar do princípio das dores, quando ele vai falar, né, acerca, né, do fim, né, da segunda vinda, ali no juízo final, já do verso 24 a 27, né, da abominável desolação, a grande tribulação, né, que é tipificada ali. Então nós vamos perceber que algumas dessas coisas realmente já aconteceram. Até não tem sentido dizer, você que está no telhado não desce, né? Não, mas isso aí foi para aquele tempo e que se cumpriu naquele período. Era um alerta para os seus discípulos que viveriam certamente aquele período tão conturbado e tão difícil. Então vamos lá. Diz que nesse juízo divino, 600 mil judeus foram mortos nesse ano 70, na destruição, né, de Jerusalém.
E aí os discípulos agora perguntam, né? Quando essas coisas vão acontecer? Quando? Depois, que sinais indicarão, né, que essas coisas estão prestes a se cumprir? E é respondendo a isso que Jesus dá início ao princípio das dores, anunciando que serão dias difíceis, que haveria perseguição, mas não seria ainda o fim. Ele diz: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Minha pergunta, meus irmãos, por que muitos foram enganados quando esses falsos cristos se apresentaram naquele período? E ao longo de toda a história, depois dessa vinda de Cristo, né, ao longo de toda a história, nós vamos ver vários outros falsos cristos se apresentando, né? Se apresentando. Hoje de manhã o pastor relembrou de Jim Jones, né, um reverendo que prometia levar todo mundo para o céu. A gente lembra também do reverendo Moon, que chegou a trazer parte da igreja aqui para o Mato Grosso, comprando terras. Parece que ele ia criar uma nova comunidade ali. Reverendo Moon é um oriental, e ele disse que veio para terminar a obra de Jesus, porque Jesus fracassou, porque ele morreu na cruz. Então, assim, é bom você conhecer e saber que tem doido para tudo. Doido para tudo. Para você não ser enganado, né? Existem pessoas que acreditaram. Existem pessoas que seguiram esses homens. E por quê? Com certeza porque não estudaram a palavra de Deus. Com certeza porque não levaram a sério a escola bíblica dominical. Relembrando que na passagem de ano, o irmão Severino veio aqui e deu testemunho dele, daquilo que ele aprendeu na escola bíblica dominical. Que foi maravilhoso, irmãos. Um dos melhores cultos de passagem de ano que a gente já teve. Com todos aqueles testemunhos. Foi maravilhoso. Então a falta do conhecimento da palavra nos traz problemas, sim. Mas o conhecimento errado da palavra também traz problemas. Afinal de contas, as heresias surgem também de estudos baseados na palavra de Deus, erroneamente, mas está lá a citação. Interpretações espatafúrdias, equivocadas, né? Mas vamos apenas na parte do não se deixe enganar. Jesus diz, olha, não é o fim. Não entre em pânico. Essas coisas vão acontecer. É o princípio das dores. Não entre em pânico. Ainda não é o fim. Isso vale para aquele período, vale também para nós. Afinal de contas, o mundo vai acabar amanhã. Jesus está voltando amanhã. Ao que tudo indica, ainda tem algumas coisas para acontecer. E é por isso que nesses 3 primeiros meses, o tema da igreja é prepare-se, Jesus está voltando. E como o glorioso hino diz, né, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. E é nisso que nós vamos focar, em observar e também tirar para nós qual é a nossa postura. O que devemos esperar? Como devemos esperar? Como devemos esperar? No verso 7 diz que vocês ouvirão de guerras, ameaças de guerras, não entrem em pânico. É necessário que essas coisas aconteçam, mas realmente não será o fim. E é interessante, meus irmãos, que embora esse texto especificamente esteja dizendo daquele período em que as coisas estavam acontecendo e que viriam a surgir, as guerras só aumentaram no nosso mundo. Se você pensar nos 2 últimos séculos, não há nenhum período da história em que houve tanta guerra como nos 2 últimos séculos. O século XIX e o século XX. São séculos marcados por grandes conflitos com a mortandade jamais vista.
Curioso que a gente pode observar que Jesus está falando aos seus discípulos e de uma forma extraordinária, ele está apontando para as coisas que iriam acontecer, respondendo a sua pergunta, naquele período, e que eles poderiam entender e que eles deveriam se preparar para aquele período, mas também é aquele duplo cumprimento profético, uma profecia que se aplica lá e aqui também, porque reflete os dias que estamos vivendo. Não era só aquele período, mas reflete os dias que a gente está vivendo. Então, o princípio das dores é só o começo, guerra. Verso 8, uma nação guerreará contra outra, um reino contra o outro, haverá terremotos em vários lugares e também fome. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Tanto foi naqueles dias, e há registros históricos de grandes terremotos naqueles dias, e ao longo da história depois daqueles dias. Ao longo da história. Eventos que só foram sendo registrados a partir do século XIX, e a partir do registro de cada um desses eventos, notou-se que eles têm se intensificado e têm se aumentado. Então nós podemos perceber que de repente Jesus não está falando só para eles daquele período, mas também mostrando que até o fim vai ser assim. E vai só se intensificando. Não vai melhorar. Não vai melhorar. Essa última semana você deve ter ouvido falar, né? Não estou nem pensando na questão das guerras. As guerras estão aí no noticiário. Entra ano, sai ano, entra mês, sai mês. Sempre há conflitos no mundo inteiro. Alguns que inclusive nem são noticiados. Mas agora, mais recentemente, ouvimos de grandes terremotos que assolaram certas regiões no Japão, na China, lugares em que não se tem nem noção de quantas pessoas foram feridas ou até vieram a perecer. Num período muito difícil. Agora no hemisfério norte é inverno. É inverno. O pastor Luiz Walter estava falando sobre o frio que está na Índia, menos 14 graus. Menos 14. E ele, como missionário, ele trabalha com um grupo de audição das Escrituras. São pessoas que se reúnem em casas e há um treinamento para alguém estar ali conduzindo esse momento, para que eles ouçam o Novo Testamento na língua deles. E está sendo muito difícil esses pequenos grupos ali se reunirem nesse período de grande frio. E nós, como igreja, enviamos uma oferta para ajudar na compra de cobertores. Se você quiser saber mais, me procure ao fim do culto. Então, terremoto num período difícil como esse, em que temperaturas estão muito, muito abaixo de zero, em certas regiões, e acontece um terremoto, as pessoas vão ficar muito mais expostas e os mortos serão muito mais do que num evento, num período de verão, né? Então, o nosso trabalho, vejam bem ali no verso 9, tenham cuidado, e Jesus diz isso aos seus discípulos para aqueles dias, que eles estejam preparados, mas é um princípio para toda a cristandade ao longo da história, porque o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Agora mesmo, recentemente, centenas de irmãos foram massacrados na Nigéria. E você não ouve no noticiário. Isso não está na grande mídia. Eles não têm interesse em mostrar o que está acontecendo. Então Jesus diz, tenham cuidado, vocês serão entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governadores e reis. Essa será a sua oportunidade de lhes falar a meu respeito. E é o que a gente vê no livro de Atos, né? Tudo isso acontecendo ali no livro de Atos. A igreja
sendo perseguida, expandindo, saindo ali da região de Jerusalém, expandindo para a Judéia, indo para Samaria e depois a outras regiões. Mas teve que começar uma perseguição ali em Jerusalém. Isso se expandiu para outros lugares. Paulo era tido como um arruaceiro, um que tem transtornado o mundo e que chegou a certas regiões, né? Então, nosso trabalho é esse, de anunciar esse evangelho. E haverá sofrimento, mas devemos perseverar até o fim, amém? É até o fim. Esse evangelho de facilidades e suaves prestações, né? Esse evangelho sem dor, sem riscos, não é de Jesus. Esse não é o evangelho de Jesus. É o que a gente vê ao longo da história e na própria palavra, né? E aí no verso 10 ele diz: é necessário primeiro que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações. Então, era tanto algo que era para aquele tempo, mas que também era até o fim. A igreja que nasceu ali é a igreja que tem atravessado os séculos e tem chegado aos dias de hoje e vai permanecer como igreja até a volta de Jesus. É assim que anunciamos aqui na ceia do Senhor. Verso 11 diz: quando forem presos e julgados, não se preocupem com o que dirão. Falem apenas o que lhes for concedido naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. O Espírito Santo. Mas será que era só para os discípulos daquele período? Ao longo da história, a história da igreja, a gente vê tantos testemunhos de grandes homens. John Huss, só porque estava ensinando a Bíblia na língua alemã, que era a língua dele, foi condenado a ser queimado vivo. Queimado vivo. E ele não negou daquilo que ele fez, não voltou atrás daquilo que ele fez. Lutero só não teve o mesmo destino porque simplesmente ele vivia num tempo em que havia os príncipes que o apoiaram e ele foi inteligente o suficiente para não cair na armadilha da Igreja Católica. Ele queria melhorar a igreja, ele queria propor discursos, debates sobre aqueles temas. Não quiseram. Não quiseram. Prepararam armadilhas para que ele fosse preso e também condenado à morte. Queriam matar Lutero. Mas com o apoio dos príncipes, que não tinham interesse espiritual, mas sim financeiro, político, né? Lutero não foi preso, não foi pego. Muitos homens deram seu testemunho e foram inspirados para aquele momento e disseram as palavras das quais eles não se envergonharam, não voltaram atrás, não arredaram da sua fé em Cristo Jesus. Hoje há tantas pessoas se afastando de Jesus. Que mal que Jesus fez para você se afastar dele? Ou para qualquer pessoa se afastar dele? Ah, não foi Jesus não, pastor, foi a igreja. Eu falei, você vai falar mal da noiva de Jesus? Tenha bastante cuidado. Você pode não estar bem a serviço do Espírito Santo, mas talvez uma influência aí, né? Inimiga das trevas. Toma cuidado, né? Então ele diz ainda no verso 12 que irmão trairá irmão e entregará à morte. Assim também o pai, seu próprio filho, os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Aconteceu lá, naquele período, e os discípulos foram alertados, eles foram ensinados, e certamente da igreja iniciante, tudo isso foi passado para a comunidade cristã, que a princípio era mais judeus, mas que se estendeu também aos gentios, que aos poucos foram se agregando. Então, uma igreja que estava crescente e que tinha o conhecimento daquilo que Jesus ensinou.
como ele mesmo disse, né? Ensinando a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Essa é a vontade do Senhor Jesus. Isso não vale para nós? Vale. A perseguição continua, continua. Já não são os mesmos algozes. Já não são os mesmos. Nós temos aí as ditaduras comunistas, né? Há uma perseguição satânica, satanistas, né? Existem vários níveis de perseguição, mas não tem uma religião mais perseguida do que o cristianismo. Mais morrem cristãos no mundo do que em qualquer outra religião. Pode fazer a pesquisa. Pode olhar lá, Missão Portas Abertas. Vai encontrar isso lá. Então, Marcos, de 14 a 23, nós temos aí a grande tribulação e a destruição de Jerusalém. E é uma tipificação daquilo que também vai acontecer no final, e que você pode encontrar textos paralelos e correlatos em relação a esse evento. Nós não vamos enfatizar isso. Mas ele diz no verso 14: chegará o dia em que vocês verão a terrível profanação no lugar onde não deveria estar. Leitor, preste atenção. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na parte de cima de casa, não desça, nem entre para pegar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteçam no inverno. Aconteceu naqueles dias. Aconteceu naquele período. E foi tão terrível quanto Jesus disse. Agora, ao longo de toda a história, tem acontecido. E ao longo de toda a história, aos que estudam a palavra de Deus, há os relatos que dizem que no final vai ser terrível também. Haverá perseguição. Haverá perseguição. Eu creio que a igreja vai passar pela grande tribulação. A igreja vai passar pela grande tribulação. Não vai ser aliviada antes, não. Vai passar pela grande tribulação. Então prepare-se, vigie, não seja enganado. Não seja enganado. Né? Algumas pessoas querem se sentir especiais, né? Porque, não, olha, o cara ali disse que é Jesus, se revelou para mim, eu sou especial. Não vou nem falar nada. Especial, é? Especialmente analfabeto bíblico. Especialmente desconhecedor da palavra de Deus. Especialmente enganado. Né? Então, há muita fala mansa para que essas coisas aconteçam. A vigilância e a oração tem sido a tônica de Jesus nesse preparo. Agora, vigiar em que sentido? Nós vamos ver no final como vai ser essa questão desse vigiar. Verso 19, ele diz: pois haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião, desde que Deus criou o mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. E nunca mais haverá angústia tão grande. Né? E aí a gente, às vezes, tenta entender isso, mas qual seria o sentido? Será que ele estava realmente falando só daquele período? Porque, para quem conhece ou já viu uma exposição do Museu do Holocausto, sabe que essa angústia ali, barbaridade, né? Aquilo, se ninguém tivesse filmado, se ninguém tivesse tirado foto, ninguém ia acreditar hoje em dia que aquilo aconteceu. Montanhas de corpos, experimentos com as pessoas vivas, tirando perna de um, botando no outro, né? Fazendo coisas que são torturas. Hoje são tidas como tortura, porque de científico não tem nada. Né? Então, a barbaridade. Corpos e mais corpos esquálidos, magérrimos, sendo carregados em carrinho de mão e amontoados. Né? Muita gente. Estima-se que mais de 6 milhões de judeus, e não só judeus, mas também ali ciganos, não só ciganos, mas ali pessoas com alguma deficiência, tanto física quanto mental, né? Foram
assassinados covardemente por um regime autoritário, genocida, do qual nunca se ouviu falar antes na história. Mas se você quiser saber de algo pior, pesquisa depois o que é Holodomor. Tudo junto com H, tá? Holodomor. Que esse é o holocausto que ocorreu no regime comunista. Aí você vai ver algo um pouco pior, porque ali foram, estima-se, de 20 a 30 milhões de pessoas que foram assassinadas com fome e frio. Então, para quem gosta do comunismo, veja os efeitos. Diz-se que em nenhum lugar da história se registrou tanta morte por perseguição como nos países ditos comunistas. Essa angústia é tão grande, então, a se pensar que não estava só limitada àquele tempo, mas poderia se entender também em outros tempos e dias que viriam. Diz o verso 20 que, de fato, se o Senhor não tivesse limitado esse tempo, ninguém sobreviveria. Mas por causa de seus escolhidos, ele limitou aqueles dias. Portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, vejam, ali está o Cristo, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Fiquem atentos, eu os avisei a esse respeito de antemão. Então não há muita... o engano vem porque o foco está nas realizações. Nas realizações. Sinais e maravilhas. Não, se está tendo sinal, se está tendo maravilha, isso vem de Deus. É correto? A lei é o testemunho. Se não se falar segundo essa palavra, jamais verão a alva. Jamais encontrarão a luz. Jamais serão esclarecidos. É na palavra que nós temos que nos basear, nos radicar. De maneira que essa exortação, fiquem atentos, é para nós também hoje, não só para eles naqueles dias. Não estou querendo dizer com isso que Jesus está voltando esses dias, ou daqui a 2 ou 10 anos, mas que é certeza que ele não voltou, amém? Jesus não voltou. Porque tem um pessoal aí que marcou data, passou vergonha e nem teve a cara de pau de tentar explicar o que aconteceu. Alguns até disseram, não, Jesus veio, mas ele veio escondido. Aí eu gosto disso. Eu gosto quando fala que Jesus veio escondido. Porque aí mostra total ignorância, uma heresia como essa. Diz que todo olho verá. Todo olho verá. Será um evento magnífico, extraordinário, único. Por que Jesus ia vir escondido para entrar? Não, ele veio espiritualmente. Não tem isso na Bíblia. Marcaram tantas vezes, só esqueceram de combinar com Jesus. E Jesus vai dizer, não sabe, ninguém sabe essa hora, ninguém sabe esse período. Não vamos focar nisso, vamos focar no quê? No nosso preparo, que inclui a pregação do Evangelho. Porque quando o Evangelho for pregado no mundo inteiro, então estará mais próximo dessa vinda. Será que o Evangelho foi pregado ao mundo inteiro? Existe alguma etnia, existe algum país, alguma língua que não ouviu falar de Jesus? Sim. Mas falta pouco. Falta pouco. Já foi pior. Então, nosso trabalho, nossa vigilância é o exercício da nossa fé, da pregação desse Evangelho. E ele diz a partir do verso 24 ao 27, falando então dessa segunda vinda,
quando ele vai dizer no 24, naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. É aqui, meus irmãos, é aqui. O sol escureceu, a lua não deu a luz, as estrelas caíram, o cosmos foi abalado. Alguma coisa grandiosa, extraordinária, que não dá para acontecer escondida, que não dá para acontecer só para um grupinho de pessoas, vai acontecer. Vai acontecer. E aí é que virá o fim. Então Jesus está contando aos seus discípulos naqueles dias, algo que ainda nem aconteceu nos nossos dias. Ele não pode abrir muitos detalhes, ele não pode contar muita coisa, mas o que ele conta, os discípulos percebem e entendem que esses são eventos extraordinários, eventos fora do comum, eventos que nunca antes haviam acontecido e que trarão sim um grande abalo. E aí sim, não é o começo das dores, não. Aí sim, Jesus virá. E com a vinda de Jesus, o fim ocorrerá. Ele diz no verso 26, então, todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos para reunir os seus escolhidos de todas as partes do mundo, das extremidades da terra às extremidades do céu. Mas será que isso seria só para os judeus? Só para os discípulos daquele período? Porque isso não aconteceu na história. Isso ainda irá acontecer. E Cristo veio para salvar, e Ele veio para um povo que o rejeitou, em sua grande maioria, para um povo que perseguiu a igreja desde o início, para um povo que o tem rejeitado até os dias de hoje. Não todos, é verdade. Há judeus que se converteram. E quando o judeu se converte é para valer. Não é como as conversões aí meio sem vergonha que acontecem no nosso país, né? De conveniência, de conivência, né? Apenas por um momento, e aí ganha-se uma fama, e aí se projeta, e aí depois volta tudo atrás de novo. Não, isso não é conversão, não. E tem outros nomes, né? Então, pensando nisso que não aconteceu, mas que faz parte disso que nós temos que entender, que temos que conhecer. No sentido de que Jesus está voltando, e quando Ele voltar vai ser extraordinário. Vai ser assim, de repente, mas Jesus voltou e eu nem vi. Não existe isso. Não é um fato oculto, né? Os versos de 28 a 37 é uma exortação à vigilância, e ele vai nos contar então duas histórias que comparam, né, aquilo que nós temos que fazer. Qual o nosso papel? Que serve tanto para os discípulos daquele primeiro século, como servem para todos ao longo de toda a história, e perceber quando essas coisas acontecerem. Ele diz, agora aprendam a lição da figueira. E eu acho interessante que a figueira que lá em Mateus, né, Jesus havia amaldiçoado, entra agora nessa história com um papel interessante. Quando surgem seus ramos e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Era assim, de uma forma simples, que Jesus ensinava aos homens simples de uma comunidade semi-rural, que interpretava os tempos dessa maneira. Não era só a contagem dos dias, dos meses. Não, quando começa a mudar, é sinal de que o verão está chegando.
É sinal que o verão está próximo. Há elementos da natureza que nos informam isso, né? É como alguns que dizem, olha, quando o céu está meio cobreado lá naquela região, vai haver chuva, né? Quando não está, não vai chover. Então Jesus está dizendo, olhem, atentem para isso, essas coisas são sinais de que está próximo. Dá para marcar uma data? Não dá. Não é esse o propósito. Mas o firme propósito é para que nós estejamos preparados, para que quando essas coisas começarem a acontecer, nós estejamos prontos para elas. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Vivendo ou morrendo, glória a Deus, somos do Senhor. Somos do Senhor. Meus irmãos, e uma fé não é construída de uma hora para outra. Uma firme convicção, ela não surge sem esforço, sem busca, sem empenho, sem dedicação. Qual é a prova da sua fé? O que mostra que você realmente crê? E como você crê? E como você crê? Eu acho maravilhoso, e aí eu quero remeter de novo àquela noite de 31. Coragem dos irmãos e das irmãs de virem aqui à frente para dar o seu testemunho. Alguns de forma muito sucinta, muito rápida, né? É maravilhoso a gente ouvir o que cada irmão, cada irmã experimentou, sofreu, mas não arredou o pé. Continuou firme. Continuou firme. É lindo, é maravilhoso. Me fortalece, me edifica e certamente a igreja também, né? Ver pessoas como, por exemplo, a irmã Miriam, que está ali, irmã Miriam, né? Que vem para a escola bíblica dominical, né? Enquanto alguns jovens sentem dificuldade de vencer o sono, de uma noite mal dormida, porque está maratonando séries. Se fosse pelo menos maratonar a Bíblia, irmão, maratonar série é fácil. É igual Papai Noel. Ser Papai Noel é muito fácil, é só botar os brinquedos dentro do saco e sair distribuindo. Agora, ir até a cruz do Calvário, morrer e ressuscitar, não, isso aí não. Isso não é para qualquer um. Então, como que sua fé é construída? Que experiências você tem passado? A oração faz parte dessa vigilância. Então, ele diz, quando vocês verem os ramos brotar, o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo. Teremos sinais visíveis. Teremos sinais visíveis. E ele diz, eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. E aí nós temos uma dupla visão sobre isso. É aquela geração que viu o que estava prestes a acontecer ali com Jerusalém, o templo e toda aquela tragédia. Mas é também aquela geração que vai contemplar os sinais que antecedem a vinda de Jesus. Essa geração não vai passar. Aquela geração que contemplou todas aquelas alterações, todo aquele cataclisma cósmico, vai estar certa de que Jesus está muito próximo, está muito perto. Essa geração. E Jesus então fecha esse pequeno pedaço dizendo, o céu e a terra desaparecerão e as minhas palavras jamais desaparecerão. O que ele disse é real, o que ele disse é verdadeiro. Precisamos nos dedicar mais e aprofundar nesse entendimento. Para fazer belos discursos? Não, para alimentar nossa fé, para termos uma firme convicção
para que nós estejamos bem arraigados, para quando chegar o momento, quando chegar a hora, nós estejamos prontos. Você está pronto? Muita gente aqui disse que sim. Está pronto mesmo? Ele diz no verso 32, contudo ninguém sabe o dia, nem a hora, que todas essas coisas acontecerão. Nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, aí vem o tema do sermão. Vigiem, fiquem atentos. Fiquem atentos, vigia. E como é que a gente vai vigiar? Ele vai dizer ainda, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Mas é certeza que vai chegar, amém? O tempo está se aproximando. Se Paulo já julgava que estava já chegando os fins dos tempos nos seus dias, muito mais nós agora. Muito mais nós agora. E ele diz então mais uma história, ilustrando. A vinda do homem será ilustrada como a história de um homem que partiu numa longa viagem. Quando saiu de casa, deu instruções a cada um. Esse homem é Jesus, ele deu instrução a cada um de seus discípulos a fazer. Disse ao porteiro que vigiasse e esperasse, a sua volta. Estamos esperando a volta de Jesus? A igreja espera a volta de Jesus? Glória a Deus. Estamos esperando, ele vem. Então ele diz, vocês também devem vigiar, verso 35. Pois não sabem quando o dono da casa voltará. À tarde, meia-noite, madrugada, amanhecer. Que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo a todos, vigiem. E assim ele encerra esse capítulo 13, como a gente disse, apenas de uma forma superficial, de uma forma genérica, mas para dar a ênfase à ação que precisamos demandar. Vigiem. Não vamos saber a data, não tem data marcada, tem marcada por Deus, mas nós não sabemos. E não convém que nós saibamos, e jamais saberemos, a menos que os sinais comecem a aparecer. E nosso papel então é de vigilância. E a nossa vigilância consiste em continuar fazendo aquilo que ele mandou. Essa última ilustração aqui, deu ordem aos seus trabalhadores. Vamos trabalhar. Vamos fazer o que temos que fazer. Vamos realizar aquilo para o qual nós fomos salvos, aquilo para o qual Deus nos chamou. A realização das boas obras, a pregação do Evangelho. Lutero disse, finalizando, partindo então para o amém. Viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ou houvesse ressuscitado hoje, e fosse voltar amanhã. Amém? Vamos orar. Em seguida vamos nos preparar para a ceia do Senhor, que também é o anunciamento da sua volta, do seu retorno. Pai bendito, obrigado porque Cristo está voltando. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que nos guia a toda a verdade. Queremos nos submeter cada vez mais à Tua direção, Senhor. Capacita-nos, fortalece-nos, fala-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.